Oi, gente, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, meu nome é Vanessa e sejam muito bem-vindos ao meu canal Bolo Todo Dia. E hoje tem massa profissional de chocolate muito fofinha e muito gostosa para a forma 15 por 10. Tem também recheio de brigadeiro de chocolate com avelã. Eu já trouxe aqui no canal brigadeiro de chocolate com nozes e castanha de caju. Esse aqui com avelã, ele tem um processo diferente, mas eu vou mostrar direitinho para vocês como fazer. Então vamos ao passo a passo. Então, para fazer a massa, eu vou colocar na tigela da batedeira 4 ovos inteiros e 170 gramas de açúcar refinado. Aqui você pode usar o cristal também. Vou bater muito bem até que esse meu creme de ovos fique bem clarinho, bem espumadinho, bem fofinho, tá bom? E ficou assim dessa forma, e agora eu vou fazer o restante do processo à mão. Aqui numa tigela eu coloquei 170 gramas de farinha de trigo e 50 gramas de chocolate em pó, 50% cacau. Vou misturar muito bem e é essa mistura de farinha de trigo com chocolate em pó que eu vou misturar no meu creme de ovos, tá bom? E eu vou passar por uma peneira a mistura de farinha com chocolate em pó, vou peneirar para que a minha massa, o meu bolinho fique ainda mais fofinho. E eu vou intercalar com a minha água e o meu óleo. Aqui eu tenho 150 ml de água quente e 50 ml de óleo. Esquentei, tá bom? Não é fervendo, mas é bem quentinho. E eu vou intercalando um pouquinho da farinha, um pouquinho da minha água com óleo e vou fazer assim até que acabe com esses dois ingredientes, tá? E olha só, gente, essa receita aqui eu formulei com base na receita anterior que eu já trouxe para vocês aqui no canal, que é uma massa de chocolate para forma de 17 centímetros de diâmetro com 10 de altura. Eu fiz alguns ajustes, pequenas mudanças, diminui um pouquinho da farinha de trigo, aumentei um pouquinho da água, diminui um pouquinho do chocolate em pó, pequenos ajustes e depois de alguns testes, essa massa deu super certo. Ela fica muito fofinha, muito saborosa. Então, o que eu posso dizer para vocês? Adotem essa receita. Toda vez que seu cliente pedir um bolo de 1 quilo, então você vai fazer essa receita, tá bom? Porque ela é extremamente saborosa, muito fácil de fazer e eu tenho certeza que seu cliente vai amar, tá bom? E eu já adicionei a farinha de trigo, os líquidos. Agora eu vou colocar 10 gramas de fermento em pó, fermento para bolo. Vou misturar muito bem e a minha massa já está finalizada. Vou passar uma espátula em toda a lateral e no fundo para ter certeza que todos os ingredientes ficaram bem misturados. E olha só que massa linda, gente! E lembrando aqui que essa massa, dependendo do recheio que você for fazer, pode pesar de 1 quilo até 1,5 quilo de bolo, tá bom, gente? Aqui eu tenho 3 formas de tamanhos iguais, 15 centímetros de diâmetro com 5 de altura. Vou dividir a minha massa, aqui eu vou colocar a olho mesmo. Se você quiser, pode pesar na balança, mas aqui eu coloco a olho mesmo e sempre dá certo, tá bom? Vou dividir a minha massa, eu prefiro fazer dessa forma porque o bolo vai assar mais rápido, a massa vai crescer mais e vai ficar mais fofinho, tá? Mas, se você quiser, pode colocar essa massa em uma única forma de 15 centímetros por 10 de altura, tá bom? E eu coloquei para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Os meus bolos assaram em 40 minutos, ficaram assim, bem assados, bem retinho, porque eu apenas untei o fundo da forma. Eu passei desmoldante spray, mas você pode colocar papel manteiga, papel toalha, pode até mesmo passar margarina e farinha de trigo, que vai dar certo, tá bom? E depois de fria a minha massa, eu passei uma espátula em toda a lateral da minha forma, fazendo pressão contra a forma e não contra o bolo. E pronto, a minha forma é de fundo removível, é bem fácil também de desenformar, mas pode ser uma forma de fundo fixo também, que vai desenformar muito bem. E olha que bolo mais lindo, gente, fofíssimo! Então, vamos começar preparando o recheio. Aqui eu tenho 100 gramas de avelã
Coloquei numa frigideira, você pode colocar numa panelinha e deixa o fogo bem baixinho para não queimar, tá bom? Aqui eu preciso torrar essa minha avelã para que ela solte essa pelinha. Vou mostrar para vocês, tá um pouquinho quente aqui, eu tive dificuldade para pegar, porque tá bem quente, mas olha só como solta rapidinho a pele, gente. Se ficar um pedacinho, não tem problema, tá bom? O importante é tirar quase toda essa pele, olha só, gente, como é que fica depois de limpar. E eu tirei tudo isso aqui de pele, tá bom? E vamos iniciar fazendo o brigadeiro. Aqui eu vou colocar numa panela uma caixa de leite condensado de 395 gramas. E eu vou colocar também chocolate em pó 50% cacau. Eu vou colocar 4 colheres de sopa, assim, bem generosa, tá bom? Vou misturar muito bem, porque o chocolate em pó dilui muito facilmente misturando com o leite condensado. E eu misturando muito bem, ficou dessa forma, bem diluído. Então, eu vou colocar uma caixinha de 200 gramas de creme de leite. Olha só, coloquei uma caixinha de 200 gramas, vou misturar muito bem e vou levar a minha panela em fogo médio para baixo, mexendo sempre, e eu já vou mostrar o ponto para vocês. Quando começar a borbulhar, você vai abaixar bem o seu fogo e já vai colocar a avelã. Vai misturar muito bem, vai contar aí 1 minutinho e quando ele estiver assim, naquele ponto que você joga o brigadeiro sobre o mesmo e ele não afunda, já pode desligar o seu fogo, tá? Ah, gente, vocês viram que a avelã está triturada. Eu coloquei no liquidificador e usei a função pulsar umas 3, 4 vezes, tá bom? Ficou um pouquinho de farinha, um pouquinho de pedacinho, é assim mesmo. E olha só, gente, coloquei o meu brigadeiro sobre o mesmo, ele já não afunda mais, o meu fogo já está desligado, como vocês viram, e agora eu vou passar para um refratário, tá bom? E depois de 1 minutinho, ó como ele já vai encorpando, gente. Vou colocar aqui no refratário, vou cobrir com um plástico encostando no meu brigadeiro para que não fique aquela película sobre o doce, tá bom? E vou esperar esfriar em temperatura ambiente. E olha só como que ficou o meu brigadeiro de chocolate com avelã depois de frio. Ele ficou firme, bem estruturado e ficou cremoso também, tá? Ficou agradável ao paladar. Eu tenho certeza que você, sua família, seus clientes vão amar esse recheio, tá bom? Vou ficando por aqui, eu espero demais que você tenha gostado e eu te espero nos próximos vídeos, tá bom? Tchau!